Olá, boa noite. Eu sou Sérgio Della Sava, professor do Departamento de Filosofia da UFRN. O programa Grandes Temas, da TV Universitária, começa agora. Na semana passada, o Museu Nacional, a instituição científica mais antiga do país, foi consumido pelo fogo. O edifício, de 200 anos, tem sua administração subordinada à Universidade Federal do Rio de Janeiro e, desde 2014, vinha enfrentando dificuldades devido aos cortes sucessivos de verbas para manutenção. Dentre os mais de 20 milhões de itens, o museu possuía o maior acervo de fósseis da América Latina. O mais valioso deles era o crânio de Luzia, um fóssil humano de aproximadamente 11.500 anos, encontrado em Minas Gerais. Possuía também acervo de diversos povos indígenas e coleções sobre nossa fauna e flora coletadas nesses 2 séculos. O edifício também foi lar da família imperial brasileira no século XIX e guardava um grande acervo do período. Infelizmente, este não é um caso isolado. Em 2015, o acervo do Museu da Língua Portuguesa também foi consumido em um grande incêndio. E o Museu de São Paulo, conhecido como Museu do Ipiranga, está fechado há 4 anos à espera de restauração. Na comoção criada pela tragédia, muitos se apressaram em apontar os culpados, mas este triste fato nos serve de reflexão sobre alguns pontos. Podemos dizer que ele revela o descaso e o desmonte dos aparelhos culturais, educacionais e científicos do país? Estamos diante de uma forma institucional de indiferença? Ou melhor, podemos dizer que a gestão de nossa história é culpa unicamente das gestões governamentais. E no que diz respeito ao patrimônio nacional e aos próprios fatos históricos, como o povo brasileiro compreende e lida com sua própria memória do país? Para debater essa e outras questões ligadas à memória nacional, estão comigo aqui no estúdio o professor Everardo Ramos, professor do Departamento de Artes da UFRN e diretor do Museu Câmara Cascudo. Henrique Alonso Pereira, coordenador do Programa de Pós-Graduação em História da UFRN. Margarida Maria Dias de Oliveira, professora do Departamento de História da UFRN. E Olavo Bessa, professor do Departamento de Artes, aqui também da UFRN. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês. Obrigado por terem aceito o nosso convite. E hoje o programa Grandes Temas está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar esta discussão e enviar sua pergunta acessando a nossa fanpage no endereço facebook.com/GTTVU. Se preferir, você pode enviar sua pergunta através do nosso WhatsApp para o número 99193-6032 e participar conosco desse debate. Bom, na chamada nós vimos que o grande motivo, de estarmos debatendo hoje aqui no programa Grandes Temas, Memória Nacional, é de fato a tragédia no Museu Nacional. Mas essa tragédia, esse incêndio que consumiu um dos grandes patrimônios culturais do país, serviu de alerta para o modo como nós, sociedade brasileira, enxergamos nossa própria memória. Daí a ideia de fazermos um programa em torno da memória nacional, mas também podemos abordar aqui as políticas públicas de apoio às culturas, de apoio à preservação da cultura, de apoio às atividades dos museus nacionais. Professor Everardo, você é diretor do Museu Câmara Cascudo. Imagino que a repercussão dessas imagens do incêndio no Museu Nacional tenham tido um grande impacto para você, que lida justamente com o cotidiano do museu, e um museu tão importante como o Museu Câmara Cascudo. Boa noite. Boa noite. Sim, com certeza. Nós nos sentimos muito irmãos do Museu Nacional. Primeiro porque o Museu Câmara Cascudo foi criado em 1960, na época chamava-se Instituto de Antropologia, e foi criado como um espelho do Museu Nacional. Nós tínhamos um dos fundadores, professor Cabral, que tinha trabalhado no Museu Nacional,
e que veio a Natal, então, com esse intuito de criar um museu que fosse semelhante ao Museu Nacional. Então, a nossa estrutura, desde o início, ela é calcada na estrutura do Museu Nacional. Isso quer dizer que nós, por exemplo, nós temos setores no Câmara Cascudo, o setor de paleontologia, arqueologia e etnologia, que eram exatamente os setores que existiam no Museu Nacional. Então, desde o início, o Museu Câmara Cascudo tinha essa relação muito íntima, digamos, né? Além, né, do fato de sermos, como Museu Nacional, um museu que faz parte de uma universidade federal, né? Então, a situação é exatamente a mesma, né? Para nós foi um choque muito grande, né? Eu acho que todos que trabalham com museu no Brasil não acreditavam naquelas imagens, né? E que é muito complexo. Falar sobre isso lida com questões extremamente complexas, são muitos fatores que estão envolvidos aí, né? Algumas coisas que me vêm à cabeça, bom, o museu vai muito além da memória, né? A gente sempre pensa, ainda existe essa ideia do museu como essa espécie de guardião, né, de algo do passado, mas os museus têm um papel muito ativo, né, na ciência, e o Museu Nacional era um museu extremamente ativo. Um dos mais, eu não sei se é o mais conceituado curso de antropologia, era o curso do Museu Nacional, a pós-graduação em antropologia social, não sei se é exatamente esse tema, né, esse nome, era o mais conceituado do país, né? Os mais importantes antropólogos estão lá no Museu Nacional, né? Porque o que foi destruído foi o acervo, o museu continua. Então, essa questão da ciência é muito forte, né? Um Museu Nacional queimando não é só a memória que vai embora, são coisas muito concretas, são meios, pesquisas que estavam sendo feitas, que avançavam, né, que apontavam para o futuro. Então, é uma questão que vai além da simples memória. É lógico que a gente pode procurar os culpados, né, nessa história tão trágica. Eu acho que existem vários culpados, né? Nós todos, eu acho que os brasileiros em geral, né, por não dar o reconhecimento, por não reconhecer os museus na sua justa medida, né, no que eles podem representar para uma nação, para uma cidade, para um país, de uma certa forma tem um pouco de culpa nisso. A gente pode, né, se demandar também a responsabilidade dos dirigentes, da própria UFRJ, enfim. Sabemos que é tudo muito complexo. Agora que eu estou no Museu Câmara Cascudo, nós vemos que como a estrutura, né, a estrutura de Estado, a estrutura de uma instituição federal, ela é muito pesada. Então, muitas vezes a gente sabe que tem que fazer certas coisas, mas o próprio caminhar, os próprios procedimentos, às vezes são muito lentos, né? Tudo depende de muitas coisas, de muitas comissões, de muitos... Então, por experiência, eu sei que nem sempre a gente tem a agilidade nem a autonomia para tomar certas atitudes, né? Tomar certas ações. Quando eu vejo as fotos, né, ou imagens do Museu Nacional antes da tragédia, eu fico muito chocado, né, que um museu naquele estado pudesse ter continuado funcionando, simplesmente, né? Eu acho que, enfim, fios caídos, né, pedaços caindo, por que não interditaram? Talvez tivesse feito o mesmo barulho, né, tivesse chamado tanta atenção, talvez não tanta quanto agora, depois desse incêndio, mas com certeza uma instituição como o Museu Nacional, se tivesse fechado, teria chamado muita atenção para isso e, né, as coisas poderiam ter tomado um outro rumo. E sabemos, lógico, que, como você bem disse, existem cortes, né, cortes federais, nós dependemos completamente dos recursos que são repassados às universidades e sabemos todos que esses recursos estão cada vez mais escassos, né, os cortes são muito importantes de um ano para outro, de 3 anos para aqui, né, as universidades federais tiveram cortes muito sérios. E museu, isso é muito importante salientar, não é um equipamento barato, né? Nós temos que dar conta da conservação de coleções, algumas coleções exigem cuidados especiais, né? Então temos que cuidar disso. O sistema de segurança em museus é muito complexo, porque os riscos são vários, né? Temos o risco de incêndio, né? Bom, esse é o que está mais visível, mas também roubo, acidente, né? Lidamos com pessoas, mas com coleções, com o prédio. Então, são vários elementos que se conjugam, né, para fazer com que um programa de segurança em museu
não é uma coisa simples, fácil e não é barato, né? Além também de toda a parte de apresentação, né? As exposições, tudo isso. Se a gente quer fazer exposições bonitas, né? Sedutoras, contemporâneas, né? Dinâmicas, cada vez mais a gente tem que pensar em tecnologia, né? Em exposições. Então, tudo isso gera assim, né? várias condições que fazem com que administrar um museu não é uma tarefa fácil. Sem dúvida nenhuma. Professor Henrique Alonso, seu coordenador do programa de pós-graduação em História aqui da UFRN, como conversávamos aqui, o professor Everardo destacou isso, né? O museu não lida apenas com memória, conservação de memória, mas, de fato, a ocorrência com o Museu Nacional chama a atenção da sociedade brasileira para o modo como nós lidamos com a nossa própria história, né? Queria que você dissesse alguma coisa, suas primeiras impressões sobre esse fato e o que isso nos alerta hoje. De maneira geral, eu concordaria com as observações do professor Everardo, no sentido de ter sido um grande choque, né? Nós temos aqui no Brasil um fórum dos coordenadores dos programas de pós-graduação em História e foi muito chocante, surpreendente o ocorrido, né? Infelizmente, como você já falou na apresentação, esse não é um caso singular, né? Em estados que têm mais recursos, têm uma economia mais vibrante, né? Como é o caso de São Paulo, o Museu da Língua Portuguesa, e você tem uma história muito parecida com vários outros museus, né? Por todo o país. Há várias manifestações a esse propósito que foram feitas nesse fórum. Na nossa área, os museus em geral, né, e o Museu Nacional em particular, tem um papel de destaque muito importante, né? Eu acho, inclusive, que não só os museus, existem outros equipamentos que têm muita influência também no sentido de ter essa função social, não só de preservação da memória, mas também de ser um espaço em que a história fala muito alto, né? No caso da minha experiência particular, não sei os colegas, mas a minha graduação foi aqui e, embora eu não tenha nascido em Natal, me considero um natalense de coração, minhas origens familiares estão todas aqui. A biblioteca Câmara Cascudo, que está sendo aberta, foi para mim um espaço muito importante, enquanto criança, de vivenciar, acessar um pouco da nossa história, né? E realmente você teve um momento inicial, como o Everardo colocava, de procura dos culpados, que não se achou, né? ou não se achou especificamente, embora você tenha falado da escassez de recursos a partir de 2014, há várias na própria imprensa, e vários colegas do Rio de Janeiro, né, se manifestaram dizendo que havia muito descaso já há muito mais tempo, né? Há muitos questionamentos sobre a gestão dos recursos, como o Everardo coloca, e eu concordo com propriedade, né? É muito surpreendente que um museu, naquelas condições, estivesse funcionando, né? Uma coisa que o Everardo não comentou tanto, mas que para mim, embora eu não seja um museólogo e tal, mas me chama a atenção até como cidadão mais do que como historiador, é que aquele museu e também outros museus e outros espaços, aqui no nosso estado, até as nossas bibliotecas, eu não digo isso com o olhar de fora criticando, mas eu me considero da casa, estou aqui na UFRN como professor já há mais de 20 anos, fiz a graduação aqui, é que muitos desses espaços, né, nós mesmos, eu faço uma espécie de meia-culpa, eu questiono o quanto nós estamos efetivamente abertos e integrados com a sociedade, né? Um dia depois daquela tragédia, né, a BBC ela mostrava alguns dados que o Museu Britânico, no ano passado, nos últimos 12 meses, segundo a reportagem, teria recebido mais visitantes brasileiros que o Museu Nacional. Né, quantos museus brasileiros estão efetivamente abertos para que a sociedade possa fazer parte dele, né?
Eu me lembro aqui no caso da experiência da nossa universidade, que grande mudança foi a experiência, né, de você trazer a comunidade no período da Cientec, como você mobiliza isso, né? E eu sei dos desafios que o museu tem enfrentado no sentido da questão de ter acesso, de abrir no final de semana, para que a sociedade possa estar lá, né? Então, essa é uma das questões que apareceu para... Eu não tenho detalhes a respeito, mas segundo informações desse fórum, dos coordenadores dos programas de pós-graduação em História, o museu, segundo essas informações, seria muito pouco frequentado. Quer dizer, é muito surpreendente e, de alguma forma, essas informações mostram que essa interação com a sociedade ela não era tão intensa assim, né? Os espaços onde a história seria preservada, ou deveria ser, onde a memória, né, estaria sendo preservada, esses equipamentos tipo museus e bibliotecas, nem sempre, por várias razões, né, são tão abertos à sociedade. Por exemplo, eu me refiro, a gente está falando no caso do museu, mas para mim um equipamento muito importante para a nossa área é, por exemplo, a biblioteca da nossa universidade. Depois de décadas de muita luta e tal, ela agora está aberta só aos sábados pela manhã. Nós temos 2 programas de pós-graduação em História. E tanto eu quanto a professora Margarida fazemos parte dos 2. Um deles é um mestrado profissional em ensino de História, destinado exclusivamente a professores da rede pública. Por que eu cito isso? Porque esse mestrado, por conta das necessidades dos professores, muitas das aulas são realizadas nos sábados, aqui na universidade, pela manhã e à tarde. E à tarde a biblioteca não está aberta, né? Então, eu fico pensando assim, não quero ficar com bode expiatório, mas a sociedade não conhece muito dessa produção. Agora, realmente, há uma redução de custos, o acervo é um acervo gigantesco, nós tínhamos coisas assim muito valiosas. O nosso departamento e o nosso programa de pós-graduação, nós temos uma egiptóloga que coordena comigo, junto comigo a minha vice, a professora Márcia Vasques, né? E uma das suas orientantes dizia que tínhamos lá uma das múmias que foi queimada, né, trazida ainda no final do século XIX, era uma das 8 múmias daquele tipo específico que era estudada em todo o mundo, que era referência, enfim. Mas o fato é que um dos diferenciais que nós escutamos, e aí nisso que eu estou enfatizando, é que de alguma forma não tinha essa interação com a sociedade. Nós não temos isso aqui. Penso que é comum todos os colegas que têm alguma experiência internacional, mesmo em alguns outros estados do nosso país, da nossa federação, né? De alguma forma, alguns espaços públicos de preservação da memória, da nossa história, são pontos turísticos de visitação, estão em rotas enfim, que movimentam de alguma forma até a economia, não é? No nosso caso, a gente não tem essa vinculação tão grande. E eu digo assim, eu enfatizo muito isso, porque isso está muito ligado à minha história pessoal, né? A possibilidade de alguém como eu, que tem um histórico familiar, que vinha da pobreza, eu sou neto de sapateiro, de ter acesso a uma biblioteca, que no caso, né, 40 anos atrás, quando eu era uma criança, mudou completamente a minha vida. Então, qual é a possibilidade, né, que as crianças da nossa cidade tenham acesso a esses equipamentos, né? Então, eu trago sem querer ficar buscando os culpados, né, faço assim, como que um meia-culpa, porque eu penso que, para além de termos a justa cobrança, né, a esse governo federal que tem reduzido drasticamente os investimentos na universidade e na pós-graduação, né, nós também temos assim uma responsabilidade no que se refere a trazer a sociedade e fazer ela estar junto conosco, né, encampando esses atos de preservação da nossa história, da nossa memória. Perfeito, professor Henrique. Professora Margarida Dias, também do Departamento de História, uma boa noite, muito obrigado por estar aqui conosco.
Pela fala dos colegas anteriormente, a gente percebe que, de fato, esse tema da memória nacional e ligado a essa tragédia que aconteceu no Museu Nacional é um tema que articula-se a múltiplos fatores, né? O professor Henrique destacou o fato de que era um museu pouco visitado. O professor Everardo lembrou o fato de que ele já estava numa situação bastante problemática do ponto de vista das suas estruturas, né? Eu acho que não se trata, de fato, de procurar um culpado, um responsável, mas isso chama atenção justamente para o modo como nós, brasileiros, sociedade brasileira, lidamos com a própria história, não é? Se não há um culpado, digamos, um governo, um político em particular, de fato, como a gente observa em outros países, né, podemos pensar aqui particularmente na França, há toda uma política de incentivo à frequentação dos museus, né? De divulgação daquilo que são as atividades, não é? De cultura promovidas pelos museus. É preciso que se crie essa relação, não é? Porque ela não é espontânea. Nós temos, não é, professora, eu queria ouvir um pouco a senhora nesse sentido, assim, nós temos uma relação muito problemática com a nossa própria história, não é? Eu acho exatamente isso, Sérgio. Eu acho que construir leitores, construir frequentadores de museus, né, não é uma coisa descolada da escola, da universidade, da formação de professores, né? Eu me lembro muito quando nós estávamos discutindo a rede de museus, né, o levantamento exaustivo feito pelo Câmara Cascudo da quantidade de alunos que visitam aquele equipamento, né? É o nosso grande público, né? Então, veja, ter, como o Everardo disse, uma exposição atraente, interativa, sedutora, né? Mas nós temos também a formação de professores que faça muito mais do que uma visita, um passeio, não só uma ida ao museu, mas aquela ida como um aprendizado diferenciado, né? Como o Henrique estava falando, visitar a biblioteca, visitar o museu, é um trabalho também de formação de leitores de um outro tipo, né? De leitores não só do texto escrito, mas dos objetos, das imagens, de uma série de coisas. Então, é preciso ter políticas sistemáticas para a formação desses visitadores, né? Desses frequentadores. Então, eu acho que a gente precisa deslocar a discussão da memória, né, para o futuro, né? Eu acho que a gente precisa incorporar a biblioteca, o museu e todos os equipamentos na discussão sobre qual é a sociedade do futuro que nós queremos, da sociedade brasileira que nós queremos para o futuro. É uma proposta de sociedade que nós temos que discutir. E esse ano é um ano muito propício para isso, né? Com as candidaturas e tal. Acho que a gente precisa cobrar dos nossos candidatos, dos candidatos a governo, dos candidatos a Senado, a deputados estaduais, federais, né? Como é que os poderes vão criar políticas duradouras e sistemáticas, porque para a educação em geral, né, e museu dentro da educação, bibliotecas e tal, não valem políticas que sejam de um ano. Elas têm que ser sistemáticas, elas têm que ser duradouras. A gente tem que pensar em gerações, né? Então, acho que esse é um grande desafio para uma universidade como a nossa, uma instituição extremamente importante, uma das mais importantes em nosso estado e que pode pautar isso. Acho muito importante esse programa para a gente pautar essa discussão, né, como da universidade para a sociedade potiguar, né? Nós estamos, por meio dos nossos vários institutos e tal, buscando soluções para a nossa sociedade. Então, essa é uma das que eu acho que a gente deve pensar. E deslocar essa discussão, quando eu digo para o futuro, porque
por exemplo, para mim, para alunos que trabalhamos com pesquisa histórica, o museu é um grande banco de dados. O arquivo é um grande banco de dados, né? A biblioteca é um grande banco de dados, mas para o aluno que está na escola, para o pai que leva no final de semana, é um passeio, é uma forma de sociabilidade, é uma forma de aprendizado diferenciado. Então, veja nessa pluralidade, nessa miríade de questões que nós temos, embarcando aí a questão do museu, as próprias memórias afetivas, as questões que lidam com o cidadão usufruir da sua cidade, né? Então, é uma questão bem mais ampla do que é restritamente, vamos pensar assim, para os técnicos. Ali estão objetos para pesquisa, ali estão acervos para pesquisa, mas é um direito de cidadania, de usufruir da cidade para além de se deslocar para o trabalho e se deslocar na semana. E nos finais de semana, como é que a gente vive essa cidade? Quando Alonso pergunta, a gente visita os museus, a gente usufrui desses espaços, né? Então, qual é a relação que nós temos desde o nosso próprio campus, né? Nós temos uma série de equipamentos aqui que a gente poderia ter uma outra utilização no final de semana, né? E é basicamente restrito ao momento de trabalho. Então, acho que são muitos desafios que nós precisamos pensar, mas eu acho que é muito importante que a UFRN paute essa questão como uma questão de projeto de sociedade. Qual é a sociedade que nós queremos e a relação dela com esses vários equipamentos. Perfeito. Bom, nós vamos agora a um rápido intervalo e você que está nos assistindo pode aproveitar esse tempo para enviar a sua pergunta para o nosso debate aqui no Grandes Temas, pelo Facebook ou pelo nosso WhatsApp para o número 99193 6032. Voltamos daqui a pouco. Até já.